No estudo anterior, mostramos como o sonho do rei Nabucodonosor e a visão do profeta Daniel sobre os 4 animais que saíam do mar estão diretamente ligados. Agora vamos mostrar como o Quinto Império se conecta com Roma e a União Europeia. Seguindo no capítulo 7 do livro de Daniel, o profeta quis entender melhor o 4º animal e os 10 chifres que ele tinha na cabeça, além do chifre menor, que tinha olhos e fazia guerra contra os santos. O texto diz que o 4º animal era diferente dos outros e devoraria toda a terra. Esse animal representa o Império Romano. Sobre os chifres, foi explicado que desse mesmo reino surgiriam 10 reis, e depois um 11º. O chifre pequeno com olhos falaria contra o Altíssimo, tentaria destruir os santos, e eles ficariam sob o poder dele por 3 anos e meio. Mas Deus intervém, estabelece o julgamento, e os reinos do mundo são entregues aos santos. Esse reino, tanto na visão de Daniel quanto na interpretação do sonho do rei, será eterno. Mas o que significam esses 10 chifres e o chifre menor com olhos que apareceu depois? Os 10 chifres representam 10 reis e seus reinos. Eles são os mesmos 10 chifres que aparecem na besta que sai do mar, descrita em Apocalipse, capítulos 13 e 17. Já o chifre menor com olhos é a própria besta que emerge do mar. Resumindo, na profecia de Daniel, temos 11 reinos, representados por 11 chifres. Em Apocalipse, temos os mesmos 11 reinos, mas representados pelos chifres na cabeça da besta e pelo próprio animal, que em Daniel é o chifre com olhos, ou o 11º chifre. Mas, que reinos seriam esses? Uma interpretação, que era comum entre nós e vem perdendo força, diz que esse Quinto Império é a atual União Europeia. Ainda seguimos essa linha. Segundo Daniel, esse Quinto Império teria ligação com o império anterior, o romano. Em 1957, 6 países assinaram o tratado que criou a Comunidade Econômica Europeia. O tratado recebeu o nome da cidade onde foi assinado, Tratado de Roma. A Comunidade Econômica Europeia foi fundada, ou se levantou, da cidade de Roma, sede do Quarto Império. Em 1º de janeiro de 1973, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido entraram no bloco, que passou a ter 9 membros. Em 1981, a Grécia entrou, sendo o 10º país. Isso deixou muitos estudiosos animados, porque os 10 chifres estavam formados. Mas veio o balde de água fria em 1986, quando Espanha e Portugal foram admitidos, e o bloco passou a ter 12 membros. Muitos então buscaram outras interpretações. Hoje, a União Europeia já teve 28 países, mas com a saída do Reino Unido, tem 27, e vários candidatos querem entrar. A mudança para o nome União Europeia aconteceu com o Tratado de Maastricht, em 1º de novembro de 1993. Mas o tratado precisava ser aprovado pelos países membros, e muitos fizeram plebiscitos. Na Dinamarca, a população preferiu não aderir. Na França, o sim venceu por pouco. O medo da unificação levou autoridades europeias a se pronunciarem. O chanceler alemão Helmut Kohl disse que as identidades nacionais não seriam ameaçadas. Em Paris, Jean Major e o presidente francês François Mitterrand disseram que a comunidade europeia deve caminhar unida, mas a soberania nacional não deve ser sacrificada. O medo era que se criasse os Estados Unidos da Europa, ou seja, que os países se fundissem em um só. Com os temores amenizados, o tratado entrou em vigor, garantindo livre circulação entre os cidadãos. O site do bloco destaca: liberdade. A liberdade de circulação confere aos cidadãos europeus o direito de viajar e residir onde quiserem na União. As liberdades individuais, como respeito pela vida privada, liberdade de pensamento, religião, reunião, expressão e informação, estão na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Vamos destacar alguns artigos fundamentais do Tratado da União Europeia, especialmente da parte 2, intitulada Não Discriminação e Cidadania da União. No artigo 20, item 1, é instituída a cidadania da União. Qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro é considerada cidadão da União. Essa cidadania não substitui a nacionalidade, mas a complementa. Já no item 2 do mesmo artigo,
Os cidadãos da União têm direitos e devem cumprir deveres previstos nos tratados, entre eles, o direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-membros. O artigo 21 reforça isso. Qualquer cidadão da União pode se deslocar e residir livremente no território dos países da União, respeitadas as limitações e condições estabelecidas nos tratados e em suas disposições aplicáveis. Agora, no título 4, a livre circulação de pessoas, serviços e capitais. O capítulo inicial trata dos trabalhadores. O artigo 45, item 1, garante o direito à livre circulação no território da União. E ainda nesse mesmo título, o artigo 49 destaca o direito de estabelecimento. Significa que os cidadãos da União podem exercer atividades não assalariadas, criar e gerir empresas, inclusive sociedades, no país onde estão, sob as mesmas condições que são aplicadas aos próprios nacionais desse país, sem prejuízo das regras específicas sobre capitais. Esses princípios formam a base do convívio e da cooperação entre todos os membros da União Europeia. Como visto, houve mesmo uma verdadeira mistura entre os países, sem que tenha sido formado os Estados Unidos da Europa, pois cada nação conservou sua identidade nacional e seus limites territoriais. Isso foi previsto por Daniel. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. A profecia é clara. Os reinos fariam um tratado, mas não se fundiriam em um só, apesar da mistura entre eles. A profecia de Daniel descreve com precisão o que aconteceu com a União Europeia. Outro ponto. O texto bíblico diz: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outra, será frágil. Daniel 2:42. O diretor do Centro de Assuntos Internacionais da Universidade de Harvard disse: a Europa possui pontos fracos e fortes, e ainda é incerto quais vão prevalecer. Durante a crise do coronavírus, essa fragilidade ficou clara, como mostrou a manchete do jornal Zero Hora. Crise do coronavírus divide a Europa e coloca em risco a União Continental. O primeiro-ministro irlandês, em discurso no Parlamento Europeu, disse: somente juntos somos fortes, sendo que, do ponto de vista global, a União Europeia é uma união de pequenos países. Atualmente, a União Europeia tem 27 países membros. Mas o que nos faz manter a interpretação de que ela representa os 10 reinos mencionados no livro do profeta Daniel e no livro de Apocalipse é justamente a presença, no Tratado da UE, da chamada Opting Out, ou seja, a cláusula de isenção. Essa cláusula permite que alguns Estados-membros, quando não desejam participar de determinado campo da política da UE, possam optar por se excluir desse processo, evitando assim que sua ausência impeça o avanço de outras iniciativas. Vamos ver alguns exemplos práticos. Acordo de Schengen, Irlanda, União Econômica e Monetária. Dinamarca, Política de Defesa. Dinamarca, Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Polônia, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. Dinamarca e Irlanda, sendo que a Irlanda pode ainda escolher participar de certas ações. Para ajudar o ouvinte a entender melhor, o euro começou a ser usado como moeda de escrituração em 1999 e foi adotado por 11 países na época. E a Grécia entrou nesse grupo em 2001, já como cédula física, ou seja, papel. Só começou a circular oficialmente em 1º de janeiro de 2002. Atualmente, a zona do euro reúne 21 países, incluindo a Bulgária, que aderiu em 2026. A Dinamarca, por conta da cláusula Opting Out, preferiu não ingressar na zona do euro. Considerando a cláusula Opting Out, ou seja, a possibilidade de se optar por não participar, e o que foi profetizado pelo profeta Daniel em seu livro, entendemos que apenas 10 países membros da União Europeia deram um passo mais adiante, entregando à autoridade a besta que surge do mar, identificada como Anticristo. Porém, isso não significa que os demais países deixem a União Europeia. Eles podem permanecer no bloco, mesmo sem seguir esse caminho específico.
Fortalecendo essa conclusão, o profeta Daniel, no capítulo 9, ao tratar da profecia das 70 semanas, prevê a destruição de Jerusalém no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. O profeta usa dois futuros no texto, um para falar da destruição de Jerusalém e outro para indicar que o príncipe que viria seria líder desse povo. Como Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelos exércitos do Império Romano, é lógico concluir que o anticristo, quando vier, exercerá autoridade naquela mesma cidade, Roma. Como mais um reforço, no livro de Apocalipse, a mulher montada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, como vimos, é a cidade de Roma. Sobre o animal, como já vimos, o século XX nos apresenta um cenário que, se não for mera coincidência, aponta para o 8º rei, ou a besta que ressuscitará dos mortos, sendo o Papa João Paulo II, e o chifre pequeno que surge entre os demais representando o Vaticano, o menor estado do mundo, localizado dentro de um dos membros da União Europeia, a Itália. Contudo, se é o cumprimento da profecia bíblica, o tempo dirá com certeza, e cabe aos irmãos analisar o que foi apresentado, observando o que está escrito em Atos 17:11. Para a maior glória de Deus.